Vamos agora conhecer melhor os purificadores soft, tendo uma visão geral interna do produto. Antes de iniciar a operação, qualquer aparelho elétrico deve ser desligado da tomada. Agora, iremos fazer a retirada do painel frontal. Será necessário fazer uso da chave de torneira que foi desenvolvida pela Everest para facilitar o trabalho de seus técnicos. A mesma deve ser encaixada entre o botão e painel para a remoção da porca de fixação. Feito isto, os 4 parafusos laterais devem ser retirados. Em sequência, retire os botões e desencaixe o painel com cuidado, pois ele ainda estará preso pela mangueira de saída de água. Utilize uma chave de fenda como alavanca, auxiliando a retirada da mangueira que está conectada à torneira. O uso da chave de torneira para esta operação é imprescindível, pois evita possíveis avarias ao equipamento, além de diminuir o tempo de desmontagem de forma segura. Agora, com o aparelho aberto, podemos ter uma visão geral de seus componentes. Vamos conhecê-los. Começando pelo gabinete. O aquecimento do gabinete é normal e se dá em função da troca de calor existente e do funcionamento do compressor. Para um bom funcionamento, é necessário que o purificador soft seja instalado em local arejado com livre ventilação. A função das torneiras é permitir total controle da vazão de água. Não devem ser desmontadas. Seu sistema de vedação é tipo pistão, garantindo vedação e desgaste desprezível. O evaporador é hermético e pressurizado, impedindo o contato da água purificada com o ar ambiente, evitando assim contaminações. Sua serpentina é externa, sem contato com a água. Tem isolamento térmico em poliuretano, que mantém a temperatura da água gelada por um período maior, diminuindo assim o consumo de energia. Utilizamos compressores nacionais de alta eficiência, contribuindo para o baixo consumo de energia dos purificadores soft. O tipo de gás refrigerante utilizado é o R134A, que não agride a camada de ozônio. O termostato é responsável por ligar e desligar os purificadores automaticamente quando a temperatura de saída da água estiver em torno de 8 graus Celsius. Este tipo de termostato não admite regulagem, pois ela é efetuada pelo fabricante, garantindo o perfeito funcionamento. O engate é uma conexão injetada em plástico de engenharia acoplada ao compartimento do filtro 2 em 1, que tem a função de dar direcionamento à água que segue para a entrada da torneira de água natural e para a entrada do evaporador. Desenvolvido para ser utilizado em água potável, o filtro 2 em 1 tem por finalidade reter as impurezas da água, assim como reduzir o cloro, sabores e odores estranhos. O compartimento do filtro é uma caixa plástica que aloja o filtro 2 em 1, recebendo um acabamento com a tampa transparente, admitindo a visualização do filtro. O condensador de gás tem a função de trocar calor e durante seu funcionamento é normal que o mesmo esteja aquecido. O batente traseiro é responsável por permitir na instalação em parede que se obtenha o alinhamento do aparelho em relação ao suporte de parede. Quando instalado diretamente em bancada, promove o distanciamento mínimo do purificador na parte traseira, garantindo a livre circulação de ar. Os purificadores soft são fornecidos com uma mangueira atóxica, testada pela Everest, e o uso de qualquer outro tipo de mangueira deve ser evitado, porque as que são encontradas no comércio geralmente não são atóxicas e têm a grande possibilidade de fazer com que a água fique com gosto desagradável. Seu purificador traz um plug de padrão brasileiro NBR 14136-2002, que garante seu perfeito aterramento, prevenindo eventuais danos ao usuário. O nosso registro foi desenvolvido para proporcionar um melhor acabamento e trazer maior praticidade nas instalações, troca de filtros e manutenções em geral. O registro é compatível com o pré-filtro. Ele recebe a mangueira em seu alojamento, que é fixada por uma borracha de vedação, uma anilha trava e um parafuso para aperto.
O suporte foi dimensionado para suportar os purificadores soft quando instalados na parede, sem sobrecarga adicional. Suas dimensões são compatíveis com o batente traseiro e proporciona distanciamento adequado com a parede. Agora que você já conhece nossos purificadores e seus componentes, é hora de aprender como realizar uma instalação padrão Everest. Seu purificador vem acompanhado de um kit de instalação, composto pelos seguintes itens: manual de instrução e certificado de garantia, gabarito de furação em papel cartão, rede de assistência técnica autorizada, pesquisa de satisfação, 2 suportes de parede, registro de entrada d'água, 2 parafusos e 2 buchas. O manual, a rede autorizada e a pesquisa de satisfação deverão ser entregues ao usuário. É esta pesquisa que nos orienta quanto a possíveis melhorias do purificador. O aparelho pode ser instalado em bancada ou fixado em parede. O local deve ser fresco, seco, bem arejado e ao abrigo de raios solares. Recomendamos que não seja instalado em armários ou cantos de parede sem as devidas precauções quanto à ventilação necessária. Confira se o local tem instalação elétrica compatível com a tomada e a voltagem de seu equipamento. O modelo Baby Soft somente poderá ser instalado em parede e não necessita de ponto elétrico. Recomendamos o uso de manômetro hidráulico para medir a pressão e possíveis golpes de ariete da rede hidráulica. Em casos onde a pressão for superior a 4 kg por centímetro quadrado, é necessário o uso da válvula reguladora de pressão. Nesta fase, preste atenção também se o ponto hidráulico escolhido está desobstruído e livre para a passagem de água. Quando instalado em parede, confirme com o cliente se o local escolhido é adequado para suportar o peso do aparelho em uso e a presença de tubulações elétricas e hidráulica. Após identificar o melhor local para instalar o purificador, inicie o processo de furação. Além de um kit de ferramentas, você vai precisar de uma furadeira, uma broca de 8 mm, de um nível e do gabarito de inox desenvolvido pela Everest para o instalador. Posicione o gabarito no local escolhido com o auxílio do nível e faça a marcação dos furos de acordo com o aparelho a ser instalado. Fure e encaixe as buchas e parafusos fixando os suportes na parede. Encaixe o purificador nos suportes já fixados na parede. Deixe o purificador descer suavemente, verificando se a montagem ficou firme e nivelada. Feche o registro de água do local escolhido. Envolva a rosca do registro de entrada d'água com fita veda-rosca e conecte-o ao ponto de abastecimento. Verifique a extensão da mangueira, que será ideal para a instalação. Caso seja necessário o corte para retirada de excesso, faça uso de um estilete para realizar o corte, que deve ser em um ângulo de 90 graus. Não se deve utilizar alicate para o corte. O processo deve ser respeitado rigorosamente. Retire o parafuso plástico, a anilha trava, a anilha lisa e a borracha de vedação que seguem acoplados ao registro. Encaixe estas peças na sequência correta: parafuso, anilha trava, anilha lisa e borracha de vedação na mangueira. Introduza a mangueira no registro, garantindo que ela encoste no fundo do alojamento. Rosqueie o parafuso que irá posicionar os demais componentes no registro. O aperto do parafuso é manual. Abra a torneira de água natural, coloque um recipiente sob o bico de saída de água e, posteriormente, abra o registro de entrada d'água. Devido à presença de partículas finas de carvão ativado do filtro, no início da operação, a água poderá estar ligeiramente turva. Deixe sair 20 litros de água até que ela esteja cristalina e somente então abra a torneira de água gelada, aguardando que a água saia límpida. A presença de microbolhas de ar na água é normal e pode perdurar por alguns dias. Não ligue o purificador soft em cabos de extensão ou junto com outros produtos na mesma tomada. Reserve uma tomada individual para a ligação do soft. É fundamental que o instalador deixe o local limpo após a instalação do purificador. A água estará refrigerada em aproximadamente 60 minutos. Não retire a água da torneira gelada durante este período. Para realizar a instalação, você poderá precisar de alguns itens opcionais a seguir.
A válvula reguladora de pressão passou por reformulações em seu projeto, tornando-a mais confiável e com maior durabilidade. O sistema de conexão da mangueira não utiliza mais abraçadeiras e espigão. Retire o parafuso plástico, a anilha trava, a anilha lisa e a borracha de vedação que seguem acoplados à válvula. Encaixe estas peças na sequência correta: parafuso, anilha trava, anilha lisa e borracha de vedação na mangueira. Introduza a mangueira na válvula, garantindo que ela encoste no fundo do alojamento. Rosqueie o parafuso que irá posicionar os demais componentes na válvula. O aperto do parafuso é manual. Esta é a conexão adaptação. Ela permite que instale a válvula reguladora de pressão onde há registro doméstico de filtro na parede. A conexão T permite a ligação do purificador conjugado a uma torneira. O pré-filtro foi desenvolvido para proteger o filtro 2 em 1, onde a água de abastecimento apresenta muitos sedimentos, reduzindo as impurezas existentes na água. Ele também poderá auxiliar na preservação do filtro 2 em 1, quando na eventual falta de água ou limpeza de caixa d'água e cisternas, pois neste caso é comum o arraste da sujeira que fica no fundo da caixa ou na tubulação, levando à saturação precoce do filtro 2 em 1. A conexão da mangueira ao pré-filtro segue os mesmos cuidados relativos ao registro de entrada d'água e válvula reguladora de pressão. Se você seguiu todas as etapas apresentadas para realizar a instalação padrão Everest, aprendeu sobre os itens opcionais e fez uso caso tenha sido necessário, parabéns! Você conseguiu fidelizar o seu cliente e deverá dar continuidade a este trabalho. Conscientize-o quanto à necessidade de realizar a troca do elemento filtrante. Esse papel é seu. O filtro Soft by Everest é desenvolvido para uso com água potável, tratada por concessionária de fornecimento de água. Seu filtro 2 em 1 tem por finalidade reter impurezas e reduzir cloro, odores e sabores estranhos à água. Ele possui, em média, uma vida útil de 4.000 litros, mas pode ser reduzida dependendo da qualidade da água utilizada diariamente. Caso a vazão de água diminua sensivelmente ou sejam observadas alterações de gosto ou odor, isto indica a saturação do elemento filtrante ou do carvão ativado e é necessária a troca do filtro. Vamos aprender os procedimentos para realizar a troca do filtro 2 em 1. Primeiramente, feche o registro e abra as torneiras de água natural e gelada para aliviar a pressão interna do aparelho. Desligue o aparelho da tomada elétrica. Para os modelos Star, Slim, Plus e Flat, afrouxe o parafuso plástico do filtro e gire-o no sentido anti-horário até desconectar do engate superior. Incline o filtro para fora do seu compartimento e puxe para cima, desencaixando do tubo de entrada d'água. Substitua o filtro e atarraxe-o seguindo a ordem inversa dos itens anteriores. Para o modelo Fit, retire a tampa lateral direita, afrouxe o parafuso plástico do filtro, retire o tubo de entrada d'água, gire o filtro 2 em 1 no sentido anti-horário, usando as aletas do fundo até desconectá-lo de seu engate. Puxe o filtro para fora do compartimento. Substitua o filtro e atarraxe-o seguindo a ordem inversa dos itens anteriores. Abra o registro, verifique vazamentos e retire pelo menos 20 litros d'água natural para a eliminação de possíveis partículas de carvão. O carvão utilizado é inócuo à saúde humana e a troca do filtro não tem impacto no funcionamento da parte de refrigeração de seu purificador. Após a troca do filtro, é importante que seja feita sua inutilização. O técnico deve usar a chave quebra-rosca desenvolvida para evitar a reutilização do filtro. O filtro pode ser descartado em lixo comum. Feito isto, sugerimos que a rosca retorne para a revenda. Esperamos que a partir de agora seus clientes possam desfrutar de toda a qualidade de vida que chega à sua casa ou empreendimento com água filtrada pelos purificadores Soft by Everest. Em caso de dúvida, entre em contato conosco.